Confira nessa edição do Jornal da Univates. Começou nessa semana a campanha eleitoral. Em 2060, 25% da população brasileira vai ter mais de 65 anos. Vamos te mostrar como isso reflete na economia. E ainda a Lajadense conta com um novo técnico. As principais notícias da semana você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates deste sábado está começando. Boa noite. A campanha de imunização contra a polio e o sarampo é ao longo desse mês. No estado, são 13 casos confirmados de sarampo. Mesmo assim, a procura pela vacina ainda é baixa. Isso tem preocupado os profissionais da saúde. Começou o dia 6 desse mês a campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo. Em Lajeado, o público-alvo corresponde a 3.724 crianças. Na região, são 14.618 menores a serem vacinados. 11 unidades de saúde de Lajeado atendem ao público durante a ação, que vai até o final desse mês. No estado, a gente tem registrado 13 casos de sarampo. Na Grande Porto Alegre nós temos casos em São Luís Gonzaga, Vacaria, Alvorada. Então a gente tem casos muito próximos e a contaminação pelo sarampo ela é muito rápida, né? Um contato não muito prolongado com um caso confirmado de sarampo, se a pessoa não estiver imunizada, já é o suficiente para contrair a doença e disseminá-la dentro da comunidade. Essa campanha é direcionada para crianças de 1 a 5 anos. Mesmo com os recentes casos confirmados, a busca por imunização tem sido baixa, o que preocupa a Secretaria da Saúde. Os primeiros números que nós temos, eles não são muito animadores. A gente vacinou até o momento cerca de 13% do nosso público-alvo. Nós precisamos atingir 3.724 crianças e até o momento no município de Lajeado nós vacinamos apenas 500 crianças. Então, abaixo da expectativa e da necessidade para que a gente consiga atingir a meta de 95%. Final de semana tem o dia D da campanha. As unidades do Centro, São Cristóvão, Montanha e Santo Antônio vão estar abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Essencialmente importante, essa campanha vem para reforçar um esquema vacinal que já está se percebendo uma diminuição de cobertura vacinal. Então, a gente tem a possibilidade da volta da circulação do vírus selvagem, da poliomielite. A gente já tem muito próximo a circulação do vírus do sarampo. Então, a gente precisa manter essa cobertura vacinal indicada pelo Ministério da Saúde para se evitar futuros surtos e novos casos da doença. A gente lembra que, relacionado ao sarampo, as crianças, principalmente nessa faixa etária que a campanha preconiza, de 1 a menor de 5 anos, são as que têm mais propensão aos casos graves e até ao óbito vinculado ao sarampo. O governo do estado aprovou em 31 de julho uma lei que proíbe a venda de produtos industrializados em cantinas escolares. O prazo é de 3 meses para adaptação, mas em algumas escolas isso era realidade antes mesmo da lei ser aprovada. Só nessa escola são cerca de 200 alunos. Aqui são servidas 4 refeições por dia. Frutas e verduras já fazem parte do dia a dia das crianças. A lei que proíbe a venda de produtos industrializados vem para incentivar o que já havia sendo feito. A gente já sempre trabalhou com os alunos que não comessem alimentos industrializados, para ter uma alimentação mais com legumes, com frutas e grãos. E que bom que veio essa lei para amparar mesmo, né? De uma forma efetiva, para que os pais também se conscientizem. Nessa horta tem tudo que os alunos consomem. A ideia é ter um estilo de vida mais saudável. A escola sempre se preocupou com a alimentação saudável e com a saúde dos alunos. E há 2 anos a escola se transformou em escola integral, então mais ainda a preocupação de ter uma alimentação equilibrada. O projeto da horta aqui na escola ela já corre há mais de 6 anos. A gente procura sempre plantar os produtos, os legumes e as verduras da época. A gente tem alface, couve, repolho, temperos diversos, salsa, cebolinha. E os alunos aprovam. Diariamente, a gente tem fruta no refeitório de lanche, tanto de manhã como de tarde. E eu gosto bastante por causa que tem algumas escolas, né, que eu já estudei antes de vir para Otília, que não davam frutas. Então eu achei bem legal que o Otília se importa em dar
frutas e alimentos mais saudáveis para as crianças, né? Porque eu acho que fruta e essas coisas são o mais importantes de uma alimentação, né? Então, eu gosto bastante de comer fruta, né? Então, eu sempre peço para minha mãe, para os meus avós, comprar fruta para mim comer em casa, né? Que eu não quero só comer só na escola, eu gosto de comer em casa também. Comer fruta, verdura, legume, por causa que ajuda a prevenir bastante doenças e também não utilizar agrotóxico quando vai plantar. O que a gente mais gosta aqui são as alface, tomate, cebolinha, salsa. As tias da cozinha, elas estão sempre todos os dias na hora do almoço, elas sempre oferecem uma salada, uma verdura pra gente. E a gente sempre come. Pequenas atitudes que podem evitar obesidade, diabetes e hipertensão. Eu acho que tudo é uma questão de hábito, né? Se os alunos de primeiro ano já começarem a introduzir na alimentação deles verduras e legumes e grãos, é uma questão de hábito, eles vão se acostumar a comer. E as famílias também em casa, eu acho que tem que deixar de comprar refrigerante, salgadinho, bolachinha recheada. Como a gente procura incentivar o consumo de alimentos saudáveis, é bom que eles participem disso ativamente e já compreendam o quanto isso vai ser bom para o próprio funcionamento do organismo deles e para a saúde deles como um todo, né? O edital para a concessão de 4 rodovias federais está aberto há pouco mais de um mês. Entre as estradas que devem ser pedagiadas está a BR-386. Concessão com prazo de 30 anos. O edital prevê a exploração da infraestrutura e a prestação do serviço de recuperação, manutenção e melhorias em 4 rodovias federais. Em maio, os ministros aprovaram o projeto de concessão à iniciativa privada da Freeway, Rodovia do Parque, BR-101 e 386. O projeto, enviado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, recebeu 28 determinações, que são mudanças obrigatórias, e mais 4 recomendações, que são sugestões opcionais. Um mês depois, a NTT lançou o edital de licitação. O trecho a ser concedido tem extensão de 473 quilômetros. Na BR-386 está prevista a duplicação de 225. O valor estimado para os investimentos previstos ao longo do período de concessão é de 8 bilhões e meio de reais. A tarifa teto definida é de R$ 7,24, valor que pode ser mais baixo em função da concorrência para oferecer o serviço. Nós estamos falando de uma discussão que, no mínimo, né, neste estágio já está há 1 ano e meio, mais que 1 ano e meio, que todos nós estamos envolvidos. Neste momento, o edital foi lançado e as empresas estão fazendo todos os projetos executivos e avaliando o edital se vão ou não entrar na concorrência. A informação que a gente tem, que tem sim empresas interessadas, que elas estão fazendo as suas contas neste momento, né, para entrar nesta concorrência. E a licitação propriamente dita, né, que é o que culmina com todas essas avaliações, acontece no início de novembro, logo após as nossas eleições. No edital e na minuta do contrato previsto, a licitação então acontece em novembro, os trâmites burocráticos acontecem naquele período e a contratação da empresa já acontece em fevereiro de 2019. Ao todo, vão ser 7 praças de pedágio. O trecho ainda vai contar com postos de atendimento, ambulâncias, UTIs móveis e guinchos leves. Nós estamos falando que metade do estado do Rio Grande do Sul circula na 386, né? A gente chama ela de Estrada da Produção ou Estrada da Morte, se queiramos assim dizer. Então nós estamos falando de logística de transporte, né, de metade do estado, e daí isso é custo, isso é manutenção, isso é custo de produção e dos nossos produtos, e também a segurança nessa rodovia, que é uma rodovia que sim acaba matando muita gente. E a seguir tem previsão do tempo, nós já voltamos. No Brasil, faltam menos de 2 meses para as eleições. E nesse período, a internet pode ser uma aliada na manipulação do eleitorado. O desafio agora é não se deixar influenciar pelas fake news na hora de escolher em quem votar. Você já deve ter ouvido falar ou até ter sido alvo das fake news ou notícias falsas. Produzidas para enganar as pessoas, esse tipo de mentira ganha ainda mais proporção em épocas de eleição. Nessas eleições que estamos iniciando nesse momento, esse tema das notícias falsas, elas tomam uma grande relevância. Elas se caracterizam em regra quando a notícia é verdadeiramente falsa, seja totalmente falsa, ela é manipulada de forma integral, ou quando há uma interpretação também equivocada ou tendenciosa sobre um fato real.
né? Ambas elas têm uma conotação perante a lei eleitoral passível de algumas reprimendas, tanto no que se refere à sua retirada, quanto à questão do direito de resposta, quanto até mesmo se for identificado o benefício direto a um candidato que a produziu com o objetivo de denigrir alguém, inclusive perder a própria candidatura. Então, há uma série de conotações e de repercussões que transcendem a questão meramente legal, e muito mais ela envolve questão de tecnologia da informação, envolve a liberdade de expressão, envolve a imprensa de qualidade, quer dizer, como produzir notícias verdadeiras e principalmente, e a grande missão da imprensa oficial, aquela imprensa estabelecida, é a checagem da notícia. Por isso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Justiça Eleitoral do Estado fazem dia 21 desse mês o workshop Fake News e Eleições. Tudo começa às 8 da manhã no auditório do SEAT, em Lajeado. Nós temos, então, o professor Maico Eger, aqui da Univat, que vai falar sobre redes sociais. Nós também estará presente o desembargador Gerson Fischmann, que é desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, para tratar dessa questão da cidadania e da responsabilidade da imprensa. E também sobre fake news e a lei eleitoral, o promotor Rodrigo Zílio, que é membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul e que é um profundo conhecedor dessa temática no âmbito eleitoral. As inscrições são gratuitas, tanto por telefone quanto por e-mail, ou até mesmo comparecendo direto ao local. A ideia é debater a lei eleitoral, o funcionamento das redes sociais, a propagação das notícias falsas e a responsabilidade de quem as compartilha. Aquelas notícias com grande impacto têm um alto índice de falsidade, então é importante que cada veículo tenha o seu sistema interno de checagem da notícia, da informação. Com isso, nós vamos qualificar a informação, o eleitor saberá que aquilo está sendo postado, publicado, divulgado é sério, isso aumenta o nível de consciência e, consequentemente, nós vamos ter condições de fazer escolhas melhores. Então, acho que, por último, fica a ideia de que o voto consciente depende de informação séria. E quem produz informação séria é o bom jornalista, é o bom veículo. Quinta-feira começou oficialmente a campanha eleitoral. Só para presidente são 13 candidatos. Momento para expor propostas e mostrar o porquê deve ser eleito. A campanha eleitoral termina dia 6 de outubro, véspera da eleição. Carreatas, comícios, distribuição de material gráfico, propaganda na mídia e na internet. A partir de hoje, tudo está liberado aos candidatos às eleições 2018. Já a propaganda na TV e no rádio, só dia 31. Esse ano eles vão ter menos tempo para pedir o voto. A campanha dura 52 dias, 10 a menos do que em 2014. O candidato precisa, durante a campanha eleitoral, independente do tempo que ela ocorrer, demonstrar para o eleitor que o candidato é aquele que consegue se apresentar como o mais apto a garantir os conceitos que o candidato está trabalhando. Então, cada candidato procura grudar no rosto do candidato uma espécie de imagem daquilo que ele vai fazer. É o foco da campanha eleitoral. Numa campanha mais curta, os candidatos vão ter que trabalhar bastante, desde o primeiro momento até o último, em todos os debates, em todos os espaços no rádio e na TV, um foco da campanha muito claro. O candidato não vai ter muito tempo para ficar divagando sobre vários temas, ele precisa se conectar com um tema e aparecer diante do eleitor como o mais apto, o mais eficiente para dar conta daquele tema. Esse ano a fiscalização vai ser maior. A campanha eleitoral deve terminar dia 6 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral terá uma fiscalização muito grande em relação à procedência das informações na internet. E fora isso, na campanha eleitoral nas ruas, fica valendo aquilo que já existia nas outras eleições em relação ao fato dos candidatos não poluírem a cidade com panfletos e outdoors e cavaletes com o nome do candidato, e haverá um controle um pouco maior em relação à origem das informações na internet. O eleitor vai ter que escolher os ocupantes de 6 cargos. Isso inclui presidente da República, governador do estado, senador, deputado federal e estadual. Seria interessante que o eleitor valorizasse o voto que é dado para compor o Congresso e a Assembleia Legislativa, porque governador nenhum, presidente nenhum governa sem apoio no Congresso, sem apoio na Assembleia Legislativa. Então, um critério que o eleitor poderia ter é o de
escolher não apenas o candidato a governador e a presidente, como também buscar candidatos ao Senado e à Câmara de Deputados e à Assembleia Legislativa que tivessem pelo menos a mesma linha de pensamento ou fizessem parte da coligação daquele candidato a governador e presidente. Momento para o eleitor pesquisar e votar consciente. É dele o poder de decidir o futuro para os próximos 4 anos. O eleitor tem a chance agora de poder escolher um candidato que possa ter um governo com uma legitimidade maior, com condições de governabilidade maior e condições até mesmo de dialogar com vários campos políticos de oposição e de dialogar com a sociedade para tratar de assuntos que são bastante impopulares, como reforma da Previdência, por exemplo, que vai aparecer logo nos primeiros anos do governo, como a questão do combate à inflação e a necessidade de cortes de gastos do Estado, o que significa políticas públicas em menor quantidade. Então são assuntos que geram impopularidade e somente um governo com base aliada, com credibilidade através do voto, com legitimidade para governar, teria condições de encaminhar um diálogo com a sociedade, que não é o que acontece no governo atual, e espera-se que as urnas façam com que brote uma legitimidade maior. O primeiro turno das eleições é dia 7 de outubro, o segundo no dia 24. Agora vamos ver as temperaturas para amanhã. O sol até aparece, porém o gradual avanço de uma frente fria sobre o estado provoca o aumento da nebulosidade e podem ocorrer pancadas de chuva no vale. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 13 e 26 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 11 e a máxima de 25. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 12 e 26 graus. E a seguir, Lajeadense conta com um novo técnico. Nós já voltamos. Até 2060, a população com mais de 60 anos deve dobrar de tamanho e atingir 32,1% do total de habitantes. Esse número alerta o poder público que vai precisar pensar em adequações para o futuro. Assim como a quantidade de prédios que tem aumentado, a população idosa também tem crescido. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro alcançou a maior média da história, chegando a 76 anos. E um salto de 22 anos em relação à década passada. A gente já sabia nos anos 70, 80 que essa população ia aumentar. Segundo essa professora universitária, dos 5.570 municípios brasileiros, 531 já têm mais pessoas acima de 60 anos do que adolescentes de até 15 anos. E aí a gente chega hoje já em alguns municípios do Sul e do Sudeste, que estão com uma população mais que 60 anos, com pessoas com mais de 60, e tem menos com 15 anos. Então, essa inversão na geográfica, ela está acontecendo já, e a previsão é para 2031. O ano é 2018, eu tenho 23 anos. Em 2060 eu vou ter 65 anos. E segundo dados do IBGE, eu vou fazer parte de um grupo que vai representar 25% da população brasileira. Esses números refletem diretamente na economia. Uma série de ajustes precisam ser feitos até 2060. De adequação das empresas, porque essa população vai ficar mais tempo trabalhando, porque ela está mais ativa, e com isso as empresas, as políticas públicas, tudo tem que se adequar. A longevidade não tem segredo. Uma vida saudável é o melhor caminho para conquistar isso. Nós hoje podemos viver até 127 anos. E a gente chega ao máximo até no 100, porque a gente tem alguns pontos que precisamos cuidar. Então, podemos entrar na área da alimentação, na área da atividade física. Também a gente tem pesquisas que falam do vinho, um cálice de vinho seria importante todos os dias, claro, para quem não toma medicação. Então, temos alguns pontos que a gente pode, sim, ao encontro da longevidade, e está sendo comprovado a genética que a gente vive mais.
Sábado passado, a Lafre sofreu a 9ª derrota da Liga Gaúcha de Futsal. Agora a equipe tenta superar a fase negativa. Hoje tem mais um jogo. É contra a Soeva fora de casa a partir das 8h15 da noite. A situação da LAF na Liga Gaúcha de Futsal está complicada. Já são 8 jogos seguidos sem vencer. No último sábado perdeu por 4-1 para a CBF de Carlos Barbosa, aqui no Complexo Esportivo da Univates. Sabíamos que mais ou menos ia ser isso, né? O torcedor também sabe disso, porque o nosso investimento ele foi mais baixo que o ano passado para fazer uma equipe. Então a gente tinha consciência que alguns jogos a gente ia conseguir emparelhar até um certo ponto, depois a gente não teria mais perna e nem mais plantel para trocar para que o jogo ficasse parelho. Estamos usando a prata da casa, gurizadas da casa, bastante meninos. Basílio está de volta para ajudar a equipe de Lajeado. Ele reestreou contra a CBF. Olha, eu estou muito feliz, né, ter retornado e vou concluir agora até o final do ano aí com a equipe da LAF. A gente lamenta esse resultado, a gente esperava, né, pelo menos beliscar um pontinho. A gente sabe e reconhece também a grande equipe que é de Carlos Barbosa, mas como a gente fez um bom jogo, né, a gente acho que teve um volume bem grande, até de marcação, assim, a gente lamenta bastante, mas e lamenta também o placar, porque não condiz com o que foi a partida. Nesse momento, a equipe está na 9ª posição com 14 pontos, 15 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 31,1% de aproveitamento. Nós saímos os 13 times da liga, né? Aí nós começamos a pegar equipes praticamente do nosso mesmo nível, né? Equipes que tem um investimento um pouquinho mais alto, até mesmo o investimento que a gente tem, um grupo parecido com o da gente, e isso nos dá chances, né, de tentar buscar as vitórias. Então, a nossa ideia é fazer um jogo muito bom contra a Soeva, e depois a gente pega equipes com poder aquisitivo um pouco menor ou até igual ao nosso, para que a gente possa, sim, né, as equipes um pouco mais parelhas aí com a gente. O próximo desafio é nesse sábado contra a Soeva, fora de casa, a partir das 8h15 da noite. A equipe de Venâncio Aires é 6ª colocada com 22 pontos. Nós não podemos nos expor, né? Nossa ideia é jogar lá com mais cautela possível, né? O mais cauteloso possível. É uma equipe que a gente sabe que se a gente errar, certamente vamos tomar o gol, então temos que estar conscientes desde o primeiro minuto até o último, que é uma equipe que sabe jogar dentro de casa, voltou a crescer muito na Liga Nacional como na Liga Sul, na Liga Gaúcha, e a gente sabe que aquela equipe, a hora que ela começasse a crescer, ela ia se tornar uma equipe muito, muito difícil de ser batida. Acho que também a Soeva ali é um clássico, né? Não deixa de ser, por mais que eles também têm um grande plantel, investem muito. A gente sabe que é outro jogo já muda um pouco de figura. A gente vai tentar buscar esses 3 pontos ali, como sendo um clássico, né? A gente tem totais condições de ir lá e tirar 3 pontos. A manhã de terça-feira foi de treino na Arena Alviazul. Além disso, teve confirmação de Rodrigo Bandeira como novo técnico do Lajeadense. Nossa equipe esteve por lá conversando com ele. É exatamente isso. Durante essa semana foi anunciado o novo técnico do Lajeadense, Rodrigo Bandeira está de volta e por isso a gente vai conversar agora com ele aqui no estádio Alviazul. Rodrigo, o que esperar dessa equipe e como preparar ela, já que começou, infelizmente, aí com uma derrota de 1-0 fora de casa? Olha, primeiro é um prazer estar voltando ao clube, né? Depois que a gente passou no passado, na campanha, fiquei muito feliz assim, reencontrar alguns atletas, pessoal da comissão. Em relação à equipe, eu vi coisas boas. Eu fui ver o jogo lá em Santa Cruz, eu vi uma equipe competitiva, com qualidade. A gente sabe que a Copinha ela é um pouco diferente da divisão de acesso. Tu tem uma perspectiva de poder analisar um pouco melhor os atletas, a ideia de usar bastante pessoal da base. Até porque eu brinquei que tu começar uma competição pensando em rebaixamento é uma coisa. Tu começar uma competição que só tem a ganhar é diferente. Tu pode arriscar, tu pode fazer um trabalho diferente. E eu vejo coisas boas. A gente está se inteirando, está acompanhando aí agora nesse primeiro treino pessoal. Tenho certeza que a gente vai conseguir bons resultados e não só em relação a trabalho, mas em relação à evolução dos atletas. E como é que vai funcionar essa preparação já para a próxima partida e pensando no próximo confronto? A gente já, desde ontem, já tem procurado informações lá do pessoal do Grêmio, né? A gente tem contatos, né? E ao menos uma equipe base, uma forma que eles gostam de jogar. Eles estão disputando o sub-20, os aspirantes, e têm revezado um pouco os atletas nas competições. Então a gente vai ter uma ideia de equipe base, quem tem jogado mais.
E a partir dali pegar informações e passar para os atletas para a gente estar bem organizado, estar com uma mentalidade boa, e poder enfrentar bem o Grêmio pensando em ganhar, não ir lá simplesmente porque é contra o Grêmio e que a gente, pelas dificuldades que vai ter, não vai poder almejar uma vitória. Não, vamos buscar a vitória porque a gente deixou uma boa impressão no jogo contra o Avenida e agora na semana a gente vai conseguindo passar as ideias para o pessoal. Tenho certeza que alguns vão entender, outros já trabalharam conosco, que vai ser fácil. Bandeira, tu passou aqui pelo Lajadense em 2017 e nesse ano, infelizmente, a equipe não continuou ao longo do segundo semestre. Na tua visão, assim, o quanto que é importante seguir ao longo desses 6 meses, pensando já em uma divisão de acesso do próximo ano? Eu pego como referência sempre o ano de 2010, a partir de todas as equipes que jogaram no segundo semestre conquistaram alguma coisa. Ou vaga na Copa do Brasil, ou vaga na Série D, ou um acesso, ou uma conquista, de repente, até de alguma equipe de Série A, de título de interior, uma boa campanha. A manutenção, principalmente do clube ativo, ela é extremamente importante, porque te dá a possibilidade de manter um trabalho, de tu corrigir, trazer atletas novos para tu conhecer. Pensando no ano seguinte também a tua margem de erro ela baixa muito. E também a questão do clube, administrativamente falando, né? A questão dos investidores, do patrocinador, saber que o clube está aberto, a comunidade cria o vínculo, não é aquela coisa de 6 meses para e 6 meses depois vai tomar. Então, não por ser um profissional do futebol que vive disso, que gosta de estar trabalhando o ano todo, mas por todo esse contexto eu acho extremamente importante porque tu só tem a ganhar. Ok, Bandeira. Seja bem-vindo de volta ao Lajadense e agradeço a tua participação no Jornal do Univates. Valeu, obrigado, prazer estar falando com vocês e a gente vai conviver bastante tempo ainda. Ok, obrigado. Bom, nas imagens de Pedro Horn, eu, Thiago Wittelder, para o Jornal do Univates. E o Jornal da Univates deste sábado fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira a partir do 12h15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.